Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A primeira leitura que ouvimos hoje, se vocês vêm acompanhando as leituras das liturgias diárias, vão entender o que o padre vai dizer. Deus chama Abraão, Abraão deixa a cidade dele, pega Ló, seu sobrinho, leva junto e se estabelecem num lugar. Ali eles crescem e os pastores de Ló com os pastores de Abraão começam a entrar em atrito. E Abraão, para não causar briga, diz para Ló: olha, escolhe um lado para ir, que eu vou para o lado contrário de você. E Ló escolheu as planícies que eram mais férteis, próximo da cidade de Sodoma e Gomorra, se estabeleceu lá, enquanto Abraão ficou nas montanhas. E a história continua, e o capítulo de hoje é a destruição da cidade de Sodoma, onde Deus participa a Abraão o que vai acontecer. E com isso Abraão conversa com Deus. E se vocês perceberam, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Santo. Por isso eu não posso ser grosseiro com Deus. Eu não posso ser desrespeitoso com o meu Senhor, com o meu Criador. A minha atitude orante, como a de Abraão, é uma atitude humilde, que pede permissão a Deus para falar. Não vai falando estrambelhadamente. E com isso que se estabelece o diálogo, não só com Deus, mas também com quem está do nosso lado, com quem é próximo de nós. Não existe diálogo quando uma das partes não respeita a outra, não tem educação, não tem consideração para com a outra parte. E com Deus, por mais que Ele se aproxime de nós, o nosso diálogo com Ele deve também conter esse respeito profundo com Ele, porque Ele tem para comigo e com você um eterno respeito, e valoriza-nos tanto quanto os seus anjos no céu, os quais ficam de boca aberta por verem uma criatura tão frágil como nós, e um Deus tão poderoso e tão grande como Ele, estabelecer diálogo e oferecer salvação. Abraão negocia com Deus. Se tiver 50 justos, 45, 35, ele vai abaixando, né? Vai negociando, perguntando para Deus, até que ele para nos 10. Mas se Abraão perguntasse, se tivesse um justo naquela cidade, o Senhor destruiria a cidade? Deus ia dizer, por causa de um justo, eu não destruo a cidade. Porque Abraão deixou esse um justo, que é Jesus, o Santo de Deus. Foi por causa desse justo que nós fomos justificados.
Foi por causa desse justo que a ira divina não cai sobre nós, pecadores. E aí a nossa grande gratidão, o nosso grande louvor a Deus e a nossa grande responsabilidade de correspondermos a esse justo que nos justifica, que nos purifica, que nos perdoa os pecados, termos para com Ele esse grande carinho, esse grande amor. Amados irmãos, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele começa dizendo que havia multidão ao redor de Jesus, estavam seguindo Ele, como os discípulos, seguindo Ele. Viram as curas, viram os milagres, viram os prodígios que Ele realizou, e ficaram todos de boca aberta, e vão atrás dEle. Tanto que até um mestre da lei, um conhecedor da lei, vê em Jesus o cumprimento da profecia, de que Deus mandaria o Messias, de que o Messias ia restaurar todas as coisas. Ele fica tão assim, perplexo, que ele diz: Senhor, mestre, ele diz, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Preste atenção na resposta de Jesus. Você quer me seguir? As raposas têm tocas para dormir, as aves têm seus ninhos para se descansar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Se queres seguir Jesus, se queres ser discípulo de Jesus, você entra na mesma dinâmica da vida dele: despojamento de tudo, até de si mesmo. Porque Jesus se despojou de tudo, sendo Deus se fez homem, se fez humilde, se fez pequeno. Gente, ele tinha a casa dele, tinha a casa de Nossa Senhora, a casa de José que deixou para eles. Ele tinha um lugar, mas até isso ele abriu mão. Não que ele não fosse morar lá, mas ele se desapegou. E se queremos realmente seguir Jesus, aprendamos isso com Ele hoje: desapegar-se, estar disposto a enfrentar as dificuldades do anúncio do Evangelho, as dificuldades da vida nova que o Evangelho traz para nós. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser criticados, não vamos ser aceitos, nós vamos ser espezinhados de todos os lados. Quer ser um discípulo de Jesus? A raposa tem toca, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se quer me seguir, o caminho é este, não há outro. Aí vem um outro discípulo que já estava seguindo Jesus, diz para ele: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, para depois te seguir. Quantos irmãos e irmãs já ouvi dizer: depois que meus pais se acertarem, depois que a minha vida financeira melhorar, depois que eu assumir um emprego, depois que eu fazer isso, que eu fazer aquilo, aí quando a minha vida estiver estabilizada, tranquila, eu me aposentar, aí eu vou me dedicar ao reino, eu vou me dedicar ao Evangelho, aí eu vou servir a Deus na igreja. Depois. Então Jesus dá uma resposta dura para ele: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Meus irmãos, não é abandono das pessoas que nós amamos, que Deus nos deu, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossas irmãs, não é abandono delas, mas é a primazia do Evangelho, a primazia do reino. Isso que tem que estar em primeiro lugar. E se vocês lembram de uma outra parte do Evangelho que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e... Fala a segunda parte. São poucos que lê a Bíblia e lembram disso daí, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos... Nós esquecemos essa parte. Nós esquecemos, perdão, essa parte. Jesus disse:
Se você se fascina pelo reino, quer seguir Jesus, quer entrar no segmento dele, aprenda a dar primazia ao reino. E as outras coisas serão cuidadas, serão dadas por acréscimo. Esse é o ensinamento do Senhor hoje para todos nós. Queres seguir Jesus? A raposa tem toca, as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Desapego de si. Quer seguir Jesus? Foco no Evangelho, foco em Jesus. É uma pessoa que nós seguimos, não é uma doutrina, não é um livro, não é uma construção, é uma pessoa que nós seguimos. Então esta pessoa tem que ter a primazia na nossa vida, o foco no seguimento de Jesus. Segue-me. É forte essa palavra. Para você que teve dúvida até hoje sobre a sua vocação, acolha esse chamado de Jesus. Segue-me. Você que quer também, seguir Jesus aonde Ele for, estar junto com Ele aonde Ele for, saiba que você não vai ter uma vida diferente da que Ele teve, mas vai aprender com Ele a ser desapegado, a ser livre, para que o Evangelho seja anunciado livremente, e para que as pessoas, vendo você anunciando livremente, vivendo livremente o Evangelho, livremente possam acolher a Jesus. Como fez Santo Irineu, dedicando toda a sua vida ao serviço do Evangelho. A Ele, o Senhor Deus, a honra, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém.